Olá pessoal, sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes de começarmos a aula, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Cost TV. E vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, pessoal, vamos falar de média aritmética simples e ponderada. Bom, a média aritmética simples é o que é? É um conjunto. Então, vamos lá. É um conjunto de dados. De um conjunto de dados é obtida somando todos os valores e dividindo pelo valor encontrado. Então, vamos lá. O que é a média? Eu vou somar tudo que eu tenho e dividir pela quantidade de coisas que eu tenho somando. E aí ela é muito utilizada na estatística, como uma tendência central. Claro que nem sempre ela reflete aquilo que a gente quer, porque, na verdade, se tiver valores muito distantes, se os extremos, o menor e o maior valor, for muito distante, isso pode atrapalhar um pouco, e aí existem outros métodos para avaliar isso aí, né? Fazer essas medições. Mas a média ela é muito usada, principalmente com coisas que têm o valor é parecido, né? E ela é muito utilizada, então, em estatística aqui. Pode ser simples, então eu tenho dois tipos de média aritmética. A simples, onde todos os valores possuem a mesma importância, ou a ponderada, quando tem pesos, a gente chama de pesos diferentes, ou seja, tem um peso maior, dependendo da quantidade, alguns têm mais ou menos quantidade da mesma coisa. Mas a gente vai entender, talvez, com os exemplos. Bom, vamos começar com a simples, depois a gente passa para a ponderada. Esse tipo de média funciona de forma mais adequada quando os valores são relativamente uniformes. Então, o que é uniforme? Algo que seja igual. Então, quando os valores são parecidos, claro que não serão exatamente iguais, não necessariamente iguais, mas quando os valores são parecidos, a gente vai usar média aritmética simples. Por ser sensível aos dados, nem sempre reflete o resultado mais adequado. É aquilo que eu tinha dito antes, que existem outros tipos de medida para a gente avaliar determinada situação. A média ela é a mais usada, mas nem sempre reflete o que a gente queria que refletisse. Tá? Isso porque todos os dados possuem a mesma importância, o mesmo peso. Tá? Então, a fórmula dela é bem simples. Você pega, soma tudo que você tem e divide pela quantidade de coisas que tem. Então, uma medida aí, um valor x1 mais um valor x2 mais um valor x3 mais, até chegar num valor xn, que n aqui seria a quantidade de números, no caso aqui embaixo, o que é n? Número de dados, a quantidade de dados que eu tenho, dividido por essa quantidade. Então, o que é a média simples? Aqui chamada de MS. É exatamente a soma desses valores x1, x2, x3 até xn, dividido por n. Bom, aí ter um exemplo, que é bem usado em colégio, né? Então, vamos lá. Sabendo que as notas de um aluno foram 8.2, 7... aqui, pessoal, um detalhe, eu particularmente uso muito essa diferenciação, porque na média, quando eu trabalho com dados, não só na média, mas quando eu trabalho com dados, na matemática, a gente trabalha muito com números decimais, que são números que contêm vírgula. Então, aqui, para não causar confusão, para separar um dado do outro, um valor do outro, eu uso ponto e vírgula. Então, aqui eu estou usando ponto e vírgula para separar os valores. Por quê? Os valores, as notas deste aluno é o quê? 8.2, 7.8, 10.0, 9.5, 6.7. Então, eu uso a ponto e vírgula para separar os valores, porque eu posso ter valores que possuem a vírgula, que são números decimais. Bom, ele quer saber qual a média. Pessoal, bem simples. Você vai pegar isso aqui, eu não vou fazer essa conta, tá? Mas é somar. Você vai somar 8.2 mais 7.8 mais 10 mais 9.5 mais 6.7. 6,7 na verdade, né? A gente mania de falar ponto, mas é 0,7 aqui no Brasil. Soma isso, dá 42,2. Divide por 5, eu vou achar 8,4. Então, é a média desse aluno. Ok, pessoal? Bom, agora a média aritmética ponderada. Tá? O que é isso? Ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Vamos aqui com calma. Aqui é o seguinte. Vamos pegar a fórmula aí para a gente entender. Então, eu tenho um valor x1 que aparece P uma vezes.
eu tenho o valor x2 que aparece p duas vezes, mais um valor xn que aparece pn vezes. E aí embaixo eu vou somar os valores de p. Então vamos lá. MP, média aritmética ponderada. P1, P2 são os pesos. Isso é a quantidade de vezes que aquele mesmo valor aparece. Isso aqui, pessoal, dito de outra forma, tem a ver com a questão do mesmo valor se repetir. Na média aritmética simples, eu não vou contar quantos que aparecem. Simplesmente eu pego todos os valores que estão ali e somo, se está repetido ou não, que eu posso fazer isso. Aqui na ponderada, quando eu tenho vários números que repetem várias vezes, sei lá, tem um número que aparece 3 vezes, outro que aparece 4 vezes, outro que aparece 5 vezes, ao invés de eu somar por exemplo, esse x1 aí, que aparece p1 vezes, vamos supor que esse p1 aí, esse x1, que é o primeiro valor, aparecer, sei lá, 3 vezes. Ao invés de eu somar x1 mais x2 mais x3, o que eu faço? Soma de parcelas iguais na matemática eu transformo em multiplicação. Então, se eu tenho aqui um exemplo, 2 mais 2 mais 2, eu posso simplesmente fazer o quê? 3 vezes 2, onde esse ponto é vezes, a mesma coisa de vezes. Então, na matemática, o que eu faço? Quando eu tenho soma de parcelas iguais, eu transformo numa multiplicação. Aqui na média ponderada é exatamente isso. Se eu tenho valores que repetem, ao invés de eu colocar esses valores todos somados por extenso, e aí ficaria muito grande a conta, eu faço um resumo e transformo a soma de parcelas iguais em multiplicação. Então, se eu tenho um x1 aí, que aparece p1 vezes, ao invés de eu pôr x mais 1, x mais 1, x mais 1, p uma vezes, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer P1 vezes x1. Ou seja, vamos supor, se o valor aqui, por exemplo, 2, se esse x1 fosse igual a 2, x1 fosse igual a 2 e o P1 fosse igual a 3, ao invés de eu pôr 2 mais 2, 2 mais 2 mais 2, eu vou escrever simplesmente como? 3 vezes 2, que é essa multiplicação aqui. E depois eu somo pela quantidade de número. Então, eu continuo igual na média simples, somando a quantidade embaixo, vai o quê? A quantidade total de valores que eu tenho. Só que no caso aqui, como os valores são repetidos, o valor x1 aparece p1 vezes, o x2 p2 vezes, o xn pn. Aparece pn vezes. E aí embaixo eu vou somar esses pesos, eu vou somar a quantidade de vezes que esses números aí estão aparecendo, que foram repetidos, ok, pessoal? Então, a ideia da média aritmética ponderada é o seguinte, eu estou trabalhando com números repetidos, com valores repetidos, e ao invés de eu escrever por extenso todos esses valores, eu faço o quê? Transformo numa multiplicação para ficar mais resumido, ok, pessoal? Então, essa é a média aritmética ponderada. Bom, aqui eu tenho um exemplo, então vamos lá. Aqui também, pessoal, além de ter uma questão de notas de valores repetidos, tem uma questão de peso. Principalmente em faculdade, usa muito isso. Determinada avaliação tem peso tal, determinada avaliação tem peso tal. Uma tem peso 8, outra tem peso 2, sei lá. Então, isso também tem esse detalhe. Aí não tem muito a ver com repetir o valor, tem a ver com o peso que se quer dar para aquela determinada atividade. Se eu quero dar um peso alto ou um peso baixo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, uma avaliação valendo peso 2 e outra valendo peso 8, isso, eu estou dando mais importância para essa de peso 8, tá? Então, além dessa questão da repetência dos números, de terem números repetidos, também tem essa questão do peso em si, que é um determinado valor, eu quero que tenha um determinado peso no resultado final, tá, pessoal? Bom, aí considerando então essas notas e os respectivos pesos de cada uma delas, indique qual a média que o aluno obteve no curso. Então aqui é aquilo que eu falei, você pega o peso, multiplica pela nota, então se a de biologia vale 8,2 e tem peso 3 da nota final, você vai multiplicar 3 vezes 8,2, a nota de filosofia que tem peso 2 vai ser 2 vezes a nota que ele tirou, 10 e assim sucessivamente, tá? Bom, depois eu volto aqui e resolvo as multiplicações, porque na expressão primeiro eu resolvo a multiplicação, embaixo essa soma já posso somar. Depois eu somo isso tudo e divido por 20, porque é o total de peso aí, somando os pesos, e eu vou achar a média de 8,7. Então, juntando todas essas notas com seus respectivos pesos, esse aluno tem uma média de 8,7, tá? Isso pode ser algo parecido com o que acontece no Enem, porque tem um peso da questão, né? As questões mais difíceis têm maior peso do que as mais fáceis, que gera lá um fator lá
próprio do Enem. Então isso também tem a ver com isso aqui, né? Essa questão, ou esse conteúdo, ou esta matéria vai ter qual importância na média final, né? Qual a importância disso? Isso que traduz a ideia de peso. Aqui, pessoal, eu vou colocar outros, apesar de ser só sobre média, mas eu vou falar um pouquinho de moda e de mediana também, tá? Pelo menos passar rápido por isso. Até porque moda é tranquilo. O que é moda? Moda é o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados. Ou seja, é o valor que aparece com maior número de vezes. Bom, o que é moda, então? Bem simples. Moda é aquilo que repete, tá? Então, se eu tenho um valor que repete muitas vezes, esse valor vai ser a moda, tá? Claro que a moda pode ter mais de um valor. Então, se eu tiver dois valores diferentes, mas que repete a mesma quantidade de vezes, esses valores serão a moda, tá? Então, eu posso ter mais de uma moda, ok? Bom, como calcular a moda? Tranquilo, para calcular a moda de um conjunto de dados, é só preciso observar os dados que aparecem com maior frequência, ou seja, maior quantidade de vezes que aparece. Então, você vai olhar lá todos os dados que você tem, identifica qual que aparece maior quantidade de vezes, essa será a moda, tá, pessoal? Então, a moda é bem tranquila. Assim, para associar, vamos pensar assim na palavra do nosso dia a dia, né? Moda, o que é? O que é uma moda? Várias pessoas usando a mesma coisa, vamos dizer assim. Então, aqui tem essa ideia, vários números aparecendo repetidas vezes, tá, pessoal? Exemplo, então tem aí o conjunto 2, 23, 4, 2 e 5. A moda para esse conjunto é o número 2. Repara que ele aparece duas vezes, tá? Agora aqui embaixo. Aqui o 21 aparece duas vezes e o 2 também aparece duas vezes. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter duas modas, tá? Então, aí é dito que é bimodal, possui duas modas. Então, aqui em cima é unimodal, aparece uma moda só. Aqui é bimodal, aparece duas modas, dois números que estão repetindo. E tá bom. Aí, depois pode ser polimodal, né? Pode ter mais de um número que se repete, tá bom, pessoal? Mediana, tá? É o último tema que a gente vai ver. O que é mediana? A mediana é o valor de centro de um conjunto de dados. Para calcular, primeiro devemos ordenar o conjunto de dados. Aqui, pessoal, muito importante. Ordenar. Então, eu preciso ordenar. Pode ser de forma crescente ou de forma decrescente, ou seja, subindo do menor para o maior ou decrescente do maior para o menor. Mas precisa ordenar, porque esses valores têm que pegar o meio lá, o centro. Tá? E o centro no sentido de coisas alinhadas. Tá? Então, por isso que precisa ordenar esses conjuntos. Para calcular a mediana, então devemos primeiro ordenar o conjunto em dados aqui está dizendo em ordem crescente, tá? Mas pode ser em decrescente também. Mas eu deixei aqui escrito como crescente para não confundir muito. Mas assim, estou dizendo que pode ser também de forma decrescente, tá? Que vai funcionar da mesma maneira. Se o número de elementos for par, e aqui é que está, pessoal, se eu tenho quantidade de números par, então a mediana é a média dos dois valores centrais. Então eu vou pegar os dois valores do meio e dividir por 2, é uma média simples. Se o número for ímpar, é o valor central, tá, pessoal? Vamos ver aqui com o exemplo que fica mais fácil. Então, vamos lá. Seja o conjunto aqui a seguir. Vamos seguir os passos para calcular a mediana do conjunto A. Então, tenho 3 conjuntos aqui, A, B e C, e vamos calcular a mediana de cada um. Bom, primeiro vamos ordenar. O conjunto A, ordenei, ficou um 3, 8. Como ele tem quantidade de ímpares, o que quer dizer isso? Eu tenho 1, 2, 3 números aqui. 3 números, tá? Pessoal, a questão de ímpar e impar não tem a ver com os números que estão ali. Tem a ver com a quantidade de algarismos, de números que temos. Aqui eu tenho o quê? 3 números. Ímpar. Então, eu vou pegar aquele número que está no meio. Bom, fica 1 do lado de cá, fica o 8 do lado de cá. Quem sobrou? O 3. Então, o 3 vai ser minha mediana. E pronto, acabou. Não tem que fazer cálculo. Agora, repara aqui. O conjunto B ele possui 4 algarismos, 4 valores. Então, ele é um par. Então, aí tem que fazer o seguinte. Eu vou pegar os 2 do meio o mais possível. Para fazer isso, como que eu costumo fazer? Pessoal, quando tem vários elementos, vários valores, eu vou tirando. Então, eu venho aqui, tiro o primeiro, tiro o último. E aí, aqui já sobrou os 2 do meio. Então, o que eu faço? Faço uma média simples. Pego 4 mais 6, divido por 2. 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Ok? Por fim, vamos calcular do elemento C, do conjunto C.
Repare que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ímpar. Então, o que eu vou fazer? Elimino o primeiro. Claro, eles já têm que estar ordenados, tá? Então, elimino o primeiro, elimino o último. Elimino o segundo, elimino o penúltimo. Sobrou quem? Só o 6 no meio. Essa é a mediana. Ok, pessoal? Então, se tem quantidade ímpar de valores, você pega o que está exatamente no meio. Se eu tenho quantidade de valores pares, eu vou tirando os dois que sobrar lá no meio, eu faço a média simples deles. Somo eles e divido por 2. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, pessoal. Vim aqui só mesmo dar uma repassada em média aritmética simples e ponderada e acrescentei também a questão da moda e da mediana. Ok, pessoal? Então, nas próximas aulas, eu vou resolver algumas questões que caíram em concurso que tem como assunto média. Ok, pessoal? Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esta aula. Fique com Deus. Um abraço. Até a próxima.